nosso Deus Todo-Poderoso. E diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Ele põe em fileira os astros do céu, põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Oh, diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Ele soprou sobre nós seu Espírito, soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele, eu vivo pra Ti, Senhor. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. Que fazer diante de um Deus tão maravilhoso? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras? O que dizer com palavras? Se até a intenção conheces. O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que direi a Ele? O que dizer com palavras? Se até a intenção conheces. Adorar, adorar, adorar e orar contigo todos os dias da minha vida. Te adorarei, Senhor. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido todos os dias. Eu te adorarei, Senhor. Adorar, adorar, adorar e orar contigo. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Ensina-nos, Senhor, a te adorar todos os dias da nossa vida, por quem Tu és, pelas Tuas maravilhas. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor, eu te adorarei, meu amado. Vou te adorar, eu vou me prostrar. Vou te adorar, vou me prostrar. Vou te adorar, vou me prostrar. Eu vou te adorar, vou me prostrar. Adorar, adorar, adorar e orar contigo, meu bom Senhor. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Bendito seja o Senhor
Bendito seja Deus que não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a sua bondade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Jesus, e fazer teu nome grande, Ele é grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Bom dia, amados. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Começamos já louvando ao Senhor. Como sempre a gente gosta de começar orando, louvando, exaltando o nome de Jesus. Quero incentivar você a estar atento nessa manhã à palavra que vamos estar ensinando, compartilhando através do ensino da escola bíblica hoje, Batalha Espiritual em Apocalipse. Vamos tentar hoje falar um pouco mais sobre as estratégias do diabo, as ações das trevas, que nós precisamos discernir. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de entender que precisamos estudar acerca do império das trevas, mas a Bíblia diz que o discernimento espiritual ele vai nos aperfeiçoar para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nosso foco, a nossa vida, nosso estudo, a nossa adoração, a nossa contemplação, tudo é para Cristo, é em Jesus, para a glória de Jesus. Nós estudamos, conhecemos, meditamos, amamos, adoramos a Jesus, proclamamos a Jesus. Mas ao conhecer a Jesus e andar com Ele, nós vamos também crescer no discernimento espiritual que envolve também o império das trevas. Hoje nós queremos dar uma caminhada boa aí em Apocalipse acerca do império das trevas. Mas vamos louvar um pouco mais ao Senhor. Sei que tem irmãos que estão em casa, às vezes aí prestando atenção também na comida, lanchando, mas ouça o cântico, deixa o Senhor falar o seu coração e prepare para o momento da palavra, você poder estar com um papel, abrindo sua Bíblia, estudando juntos,
para que a gente possa se manter mesmo conectados debaixo do nosso propósito. Deus abençoe. Pastor Bob está com a gente lá de Juazeiro do Norte. Deus abençoe. A irmã Mônica, a irmã Adriana Lima, Greicinho, Marília, os que eu estou conseguindo ver agora aqui. Irmão Márcio, glória a Deus, irmã Sheila. Deus abençoe. Irmão Renan, Gerson, Rony, Simone, muita gente. Maicon, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus que escreveu para Ele mesmo ouvir. Vamos declarar isso nessa manhã. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar que for fiel. O hino da vitória será meu troféu. E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Obrigado, Senhor. O Senhor tem colocado a canção nos nossos corações. Te adoramos, Jesus, todos os dias. Mais uma vez vamos cantar desde isso. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. E não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. E estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu trono, adorado, exaltado, poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso. O grande dia em coral eu vou cantar.
Cristo glorioso, no grande dia esperado eu vou louvar. Santo, Santo é o Senhor. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Glória a Deus, glória a Deus, glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Que a canção que o Senhor colocou no teu coração não cesse. O louvor, a glória, o cântico novo ao Senhor. A Bíblia nos convoca, nos convida a cantar ao Senhor um cântico novo. Que coisa maravilhosa. O salmista diz isso: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, tributai ao Senhor, ó família dos povos. Nós vamos ter um cântico no nosso coração todos os dias para Deus. Isso é bíblico, isso é princípio espiritual. Todos os dias nós devemos ter um cântico para Ele. Às vezes o nosso cântico é um cântico de clamor, de dor, um cântico às vezes de desabafo. Os salmos nos ensinam sobre isso. Os salmos eram cânticos ao Senhor que falavam da alma do salmista, falavam da grandeza de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, mas falava a partir do derramar do coração do salmista. Derrame o seu coração diante do Senhor. Não deixe nada tirar o cântico do seu coração, porque quando a gente canta ao Senhor, o Senhor é glorificado e nós vamos sendo curados, nós vamos sendo renovados. O louvor ao Senhor é para a glória dEle, é para que Ele seja glorificado, honrado, mas o cântico ao Senhor cura o nosso coração. Louvar ao Senhor renova a nossa mente. O louvor, uma das coisas que o louvor faz é estar trazendo à nossa memória a soberania de Deus, a grandeza de Deus. É estar renovando a nossa memória com a glória, a grandeza, o controle de Deus sobre todas as coisas. Por isso louve sempre ao Senhor. Quero dar aí uma feliz Páscoa a todos que estão com a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook. Feliz Páscoa! A nossa Páscoa é Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou e voltará. Nossa Páscoa é Jesus. Nessa manhã, irmãos, nós vamos estudar a palavra. Quero convidar você, nós já estamos louvando aqui já há mais ou menos 18 minutos, né? Já fizemos a abertura com louvor e agora nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor? Deus possa estar abençoando cada um. Um grande abraço a todos. Eu cantei aquela canção hoje, Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui. E a gente sempre canta essa música falando da nossa reunião física, mas nós estamos reunidos. Eu queria muito que você tivesse o entendimento que agora, nesse momento, nós estamos reunidos. E como igreja, sobretudo, nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós estamos conectados. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, que têm o nosso contato aí nas redes sociais, às vezes elas entram, assistem um pouco, saem, porque não estão conectadas conosco como igreja, corpo local, e isso faz parte desse meio que é a internet. Mas você que está caminhando conosco, que está compreendendo esse tempo como um tempo oportuno do Senhor, de nos conectarmos, esteja atento ao Senhor. Não trate este encontro nosso regular como mais uma live ou mais um vídeo que você está assistindo. A gente vive um tempo muito difícil. Muitos pastores, essa semana eu pude conversar com alguns pastores, eles estão
com muita dificuldade, porque eles não estavam preparados para estar ministrando a partir das redes digitais, e eles estão percebendo como que as pessoas das redes digitais, elas são conectadas de maneira muito superficial, né? Às vezes você vai perceber algumas lives nossas com uma visualização de 400, 500, 600, mas há muitas pessoas que vão passar, como a gente faz, eu também faço. Eu ontem assisti 10 minutos de uma, 20 minutos de outra, pessoas que a gente tem conexão. E às vezes pessoas que a gente percebe que também são algumas referências para nós, que a gente ouve, mas agora eu quero que todos que estão conosco, que são conectados a nós, que são parte do corpo local, estejam tendo um discernimento diferente. Esse nosso momento aqui, irmãos, é o momento da gente compartilhar realmente direções de Deus, renovar nossa comunhão, nossa conexão. E nós temos 3 aí oportunidades, eu acho que hoje no YouTube está melhor um pouco, né? A imagem tá um pouco inferior, mas o áudio está tranquilo e não está travando. Glória a Deus, a gente está fazendo várias mudanças, né? A gente hoje não vai travar, mas a imagem não é tão boa devido à câmera do outro notebook que estamos usando. Vamos abrir a palavra? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12, e nós vamos na apostila de Apocalipse. Quem não tem é só pedir, que a gente envia gratuitamente a apostila nossa. Nós estamos na página 18. Página 18 da apostila, na Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Irmão, já expliquei aqui no começo que hoje nós vamos falar um pouco sobre justamente a identidade do nosso adversário, que é Satanás. E já expliquei para que não tenhamos nenhum entendimento equivocado, que não é o foco da nossa visão, dos nossos ensinos. Nós prezamos muito pela centralidade de Jesus, e não como algo imposto por uma teologia. Nós prezamos pela centralidade de Jesus porque essa é a realidade bíblica. A Bíblia converge toda para Cristo. A nossa vida, se nós vivemos, somos salvos e nos relacionamos não com uma doutrina, mas com uma pessoa. Jesus é o centro da nossa vida. Toda dúvida que você tiver, olhe para Jesus. Toda crise que você enfrentar, olhe para Jesus. Toda dúvida quanto ao que fazer ou não, imite a Jesus. O que Jesus faria no seu lugar, faça o que Jesus faz e ensina. Mas hoje nós vamos estudar sobre a identidade do nosso adversário, Satanás. Nós vamos falar a partir de Apocalipse capítulo 12. Está com sua Bíblia aí? Apocalipse capítulo 12. Vamos orar para a gente poder mergulhar na palavra. Pai, nós te agradecemos porque esse é o dia que o Senhor fez. Te agradecemos, Pai, por esse final de semana de Páscoa, onde as nações lembram a festa, ó Deus, que o Senhor instituiu para a nação de Israel, a revelação que o Senhor trouxe para todas as nações através da Páscoa em Jesus. Pai, nós oramos para que esse final de semana, que nós temos a nossa primeira Páscoa literalmente dentro dos nossos lares, como nações, eu oro para que a revelação do Cordeiro seja aprofundada em nós, a revelação, a glória de Jesus. Senhor Jesus, a tua beleza, a tua majestade, a tua bondade, o teu amor, a tua salvação. Senhor Jesus, revela-te a nós mais ainda nesse final de semana, renovando a nossa mente através da tua palavra. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício por nós, pelo teu sangue derramado no Calvário, pelo perdão, pela salvação. O nosso nome está escrito no livro da vida, porque o Senhor morreu em nosso lugar. Muito obrigado, Jesus, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós temos acesso ao Pai. E nós te agradecemos, Jesus, porque nós estamos numa Páscoa tão diferente e tão desafiadora, mas nós estamos na tua presença. Nós temos o Cordeiro em nosso lar, nós temos o teu sangue nos umbrais do nosso coração, nós temos a tua palavra viva, e nós temos a tua oportunidade de nos conectarmos através dos meios que o Senhor deu para esta geração. Pai, muito obrigado.
por esse momento. Fala conosco, nós queremos meditar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 12. Diz assim a palavra: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Até aqui. Versículo 7 agora, pulando para o versículo 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Até aqui, irmãos. Alguns irmãos devem se recordar que no domingo passado à noite nós ministramos uma palavra sobre a vitória de Cristo e da sua igreja em Apocalipse capítulo 12. Mas hoje, irmãos, a nossa ênfase, a nossa palavra vai ser mais no sentido de compreendermos a identidade do nosso adversário, Satanás. Capítulo 12 de Apocalipse é um dos textos que fala da queda de Satanás. Talvez os irmãos já perceberam, eu não uso o nome Lúcifer, porque a palavra Lúcifer, primeiro, ela não aparece na Bíblia, segundo, ela fala do passado de Satanás e não da realidade do presente. A palavra Lúcifer, ela na verdade ela é extraída sim de um texto do Antigo Testamento, onde a Bíblia fala sobre aquele estrela da alva como aquele que era portador de luz. E em uma versão da Bíblia católica, né, da Vulgata, uma tradução latina do hebraico, traduz como Lúcifer. Por isso que alguns acabam usando de maneira muito comum, mas não é um nome bíblico e nem é a realidade. O nome que a Bíblia descreve Satanás são estes que o capítulo 12 de Apocalipse nos deixa muito claro. O tema da nossa ministração, então, de hoje, dando continuidade ao que nós temos estudado, é justamente batalha espiritual em Apocalipse. E nós temos mostrado para os irmãos que a batalha espiritual ela não é centralizada em Satanás, mas o entendimento da batalha espiritual precisa ser centralizado na soberania de Deus. É uma expressão que a gente estudou há um tempo atrás, né? É batalha espiritual centrada em Deus. O que é isso? É você compreender o mundo espiritual, discernir os níveis de guerra, mas a partir de uma revelação bíblica da soberania de Deus e da centralidade de Jesus. Porque na história, irmãos, da igreja, não só nas últimas décadas, muitas pessoas começaram a se enveredar por um estudo acerca do império das trevas, de Satanás, e com muitas superstições, com muitos exageros. E toda visão equivocada da realidade é engano.
e gera prejuízos. Toda visão equivocada da realidade espiritual gera prejuízos, gera destruição, gera perda na nossa vida. Então, não é saudável você inventar mentira nem acerca do diabo, nem acerca da guerra espiritual. Então, tem gente que tudo atribui ao diabo e ela acha que isso é ser espiritual. Quando, por exemplo, ela tem uma discussão familiar, marido e mulher, e alguns falam, isso é o diabo. Elas acham que nisso elas estão respondendo o problema, elas estão sendo espirituais, sendo que elas estão sendo profundamente enganadas pelo inimigo, pelo próprio diabo. Como bem disse C.S. Lewis, né, dois tipos de pessoas que Satanás gosta muito. Os que negam a sua existência ou os que dão a ele uma atenção demasiada. Dois tipos de pessoas que realmente Satanás gosta. Os que negam a sua existência ou os que dão atenção demasiada a ele. Nós precisamos ter o discernimento bíblico, profético da batalha espiritual. E a gente já tem falado aqui que batalha espiritual não é estudar sobre Satanás. Batalha espiritual é discernir espiritualmente o mundo espiritual com os seus níveis de guerra que nós enfrentamos, as armas espirituais que nós temos, o propósito nosso que é viver e proclamar o reino de Deus. Eu estou aqui com um livro para poder indicar para os irmãos. Esse livro ele não é recente, ele já deve ter aí alguns anos, deixa eu ver aqui, eu penso que ele deve ter uns 15 anos ou 20. A primeira edição dele foi no ano 2000, então acertei, viu? Em cheio, né? É o livro A Visão Profética para o Século XXI. Os irmãos estão vendo aí? A Visão Profética para o Século XXI. O livro do pastor Rick Joyner. Pastor Rick Joyner, que escreveu A Batalha Final, O Chamado. É um profeta de Deus, um pastor norte-americano. Os irmãos podem procurar também material. Os irmãos aí que lêem inglês, vale muito a pena entrar no site do pastor Rick Joyner. Ele é um profeta equilibrado, que fala sobre propósito de Deus no final dos tempos e fala sobre batalha espiritual de uma maneira equilibrada. Nós precisamos ler. E o pastor Rick Joyner fala muito nesse livro sobre esses níveis de batalha do final dos tempos. Mas eu quero ir com os irmãos para a página aí, 18 da nossa apostila, falando um pouco sobre a descrição do dragão que está em Apocalipse capítulo 12. A descrição do dragão. Glória a Deus. Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia coloca que Satanás, que aí no Apocalipse 12 é descrito como o grande dragão, ele é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal. O que significa isso? Significa que ele não é uma força abstrata, ele não é uma energia. Muitas pessoas, às vezes, tentando falar sobre o que elas estão sentindo, elas falam, eu estou sentindo uma energia muito negativa, eu estou tendo uma sensação muito ruim. Isso faz parte de uma linguagem não bíblica, uma linguagem, às vezes, até meio esotérica, né? Pessoas que dizem, eu estou sentindo uma energia negativa. Satanás, certamente ele libera um tipo de energia, de influência. Mas Satanás, ele é um ser pessoal. Perceba então Apocalipse 12. Se você quiser, deixa sua Bíblia aberta aí em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. E nós vamos ver aí essas características de Satanás. Apocalipse 12, versículo 9. Diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então perceba que Satanás ele é um ser que tem uma vontade. Quando a gente fala que ele é um ser pessoal, nós estamos falando de personalidade, de um ser pensante, de um ser que tem vontades, que tem planos. Inclusive, a Bíblia diz que
nós não devemos ignorar as intenções do diabo. Isso é muito sério. É o apóstolo Paulo que fala isso. Ele fala que ele não ignorava as intenções, os ardis do maligno. Então ele é um ser pessoal, é importante entender isso. Ele tem plano, ele tem estratégia. Eu sempre digo para os irmãos que a gente gosta muito de falar que Deus tem planos para a nossa vida. E realmente Deus tem planos. E a Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. E são melhores do que os nossos. Mas é importante também, irmãos, a gente perceber que Satanás também, ele tem planos para a nossa vida. Ele tem estratégias específicas para cada um de nós. E quando a gente aqui fala de Satanás, nós não estamos falando simplesmente dele, porque ele como um ser, ele é limitado. Importante a gente lembrar disso, irmãos, porque algumas pessoas acabam, às vezes, atribuindo a Satanás uma capacidade muito, tentando comparar aí, rivalizando aí com Deus, e Satanás nem adversário de Deus ele é. A Bíblia diz que ele é inimigo, na verdade, né? Mas a Bíblia diz que ele é nosso adversário. De Deus ele é inimigo, mas ele é nosso adversário, se opõe a nós. Satanás então é um ser pessoal, ele tem planos, vontades, estratégias, e ele tem planos específicos sobre a nossa vida que ele faz através dos demônios. Perceba aí no versículo 9 de Apocalipse 12, que quando ele foi lançado para a terra, com ele também foram os seus anjos. A Bíblia fala então que 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. Por que seguiram? Será que Satanás teve um poder convincente para atraí-los? Na verdade, irmãos, os anjos que caíram com Satanás é porque tinham no coração a mesma rebelião que ele tinha. Tinha no coração a mesma intenção que ele tinha, de não se sujeitar ao Senhor, ao Deus único, poderoso. Eles se rebelaram contra o governo de Deus. Eles se sentiram autossuficientes. Quando lá Isaías e Ezequiel, são os dois textos que falam da queda de Satanás com clareza, né? Quando vai falar sobre a queda do diabo, vai dizer que ele pensou consigo mesmo: eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Então ele pensa em ir além da posição que Deus o colocou. Ele se rebela contra a vontade de Deus. Então, o primeiro aspecto aqui, nós estamos tentando reconectar aqui no YouTube, teve uma queda no YouTube, mas os irmãos do Face estão aí firme, o Instagram. A primeira característica aqui de Satanás é que ele é um ser pessoal. Ele não é um ser mitológico, ele não é um ser impessoal, uma energia. Satanás tem vontades, ele tem ira, ele tem grande ódio. Mas daí que as pessoas dizem, né, Satanás está com grande fúria. O texto do capítulo 12 diz que ele está com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 12. Nesse tempo que a gente vive hoje, que antecede a volta do Senhor, a fúria de Satanás ela tem aumentado, e isso não significa uma fúria, vamos dizer assim, personalizada sobre a sua vida apenas. Ele tem fúria, ele tem ira contra os projetos de Deus, contra os propósitos de Deus. E ele é um ser, então, que tem inteligência. Continua aí comigo, Apocalipse 12, no versículo 4. Apocalipse 12, 4. Fala assim: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Irmão, Satanás tem um poder terrível de sedução. Então você percebe um ser que pensa, um ser que age, que conhece aquilo que pode nos atrair. Há muita discussão sobre se o diabo sabe ou não o que passa na nossa mente. E, irmãos, saber profundamente o que está no coração de uma pessoa, nem a pessoa sabe, só o Senhor. Só Deus conhece profundamente as intenções do nosso coração. Mas nós não podemos também ignorar que o diabo, como um ser milenar, que tem toda uma agência demoníaca trabalhando sobre toda a terra,
conhecedor, habilidoso e ardiloso da natureza humana, não podemos negar que ao nos observar, os demônios percebem muita coisa que nós estamos pensando. Não que ele saiba, então, nossos pensamentos mais internos só Deus conhece, às vezes nem nós, mas o diabo ele tem uma percepção muito clara da nossa realidade espiritual, ele observa. Então ele é um ser pessoal, um ser inteligente, capaz de seduzir. Tem muita gente que diz, o diabo é muito burro. Quem diz isso está correndo risco, porque a Bíblia fala dele como um ser sagaz. Há uma inteligência maligna, capaz de seduzir, capaz de atrair, capaz de enganar, que é uma das grandes obras dele, que nesse contexto nós não vamos falar, então eu já vou falar um pouco agora. Então, só para mostrar que o diabo não é um ser tão elevado como alguns colocam, e nem burro, ignorante, como outros tentam colocar, Satanás, então, ele foi um anjo criado por Deus, mas que se tornou rebelde contra a natureza de Deus. Então, ele se tornou um anjo caído, que a Bíblia chama de demônio. Ele se tornou em Satanás, aquele que é mau, enganador, destruidor, opositor, a palavra diabo, aquele que se opõe. Então, todo nome na Bíblia, irmãos, é importante entender isso, né? Na nossa cultura, a gente dá o nome que a gente acha mais bonito, que está na moda. Mas na Bíblia, o nome descreve a natureza. O nome revela a identidade. Por isso que Jesus, quando foi expulsar um demônio, num caso específico, ele perguntou qual é o seu nome. Não que a gente precise fazer isso de maneira costumeira, mas naquele caso Jesus fez isso para que aqueles demônios revelassem a sua verdadeira identidade. Então eles falam, nós somos legião, porque somos muitos. Então, o nome na Bíblia revela muito da sua identidade, da sua natureza. Por isso que a Bíblia vai colocar vários nomes para o diabo. Satanás, Lúcifer, como eu disse, não aparece, mas fala que era portador de luz antes, e depois quem ele é? Diabo, Satanás, a antiga serpente. É interessante, Apocalipse fala assim, a antiga serpente, mas que agora em Apocalipse aparece como o grande dragão. Lá em Gênesis era a serpente. Tudo fala do seu caráter ardiloso. E ele é capaz de seduzir, e ele vai perseguir a igreja. O versículo 13 de Apocalipse 12 fala quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. Nós já voltamos então no YouTube, os irmãos que preferem o YouTube, nós já voltamos aqui. Então Satanás, ele persegue a igreja. É assim que Satanás vai tentar, de alguma forma, minar os planos de Deus na terra. A Bíblia diz que os propósitos de Deus não serão frustrados. Os planos de Deus não serão frustrados. Mas Satanás, como um ser pessoal, ele não vai desistir. Ele vai lutar até o fim. Ele vai lutar com todas as forças, porque ele sabe que os dias dele estão contados. E o desejo de Satanás sempre é contra Jesus. É contra os planos de Deus. É contra os propósitos de Deus por inveja, por rebelião, por não querer se submeter, e não quis se submeter ao Senhor. Então ele vai lutar contra a igreja. E uma das maiores armas do diabo é o engano. E aí, para mostrar que Satanás não se iguala em nada ao Senhor, em nada, a Bíblia diz que Deus o criou. Ou seja, a palavra que aparece lá em Isaías, que ele foi criado, bará, criou a partir do nada. Satanás é uma criatura. Ele não tem poder absoluto, ele não pode fazer coisa alguma sem a permissão de Deus. Mas vamos caminhar então na página 18, agora que já tem mais gente aí no YouTube voltando, né? Segunda questão que a Bíblia apresenta sobre o diabo é que ele exerce uma influência universal. Versículo 3 de Apocalipse 12, viu-se outro sinal, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O que significa isso? 7 cabeças fala do poder sobre nações, sobre reinos.
Então, aqui está falando sobre 10 chifres, fala da influência dele sobre os governos. Irmãos, a gente sabe que política, principalmente no Brasil, né, e na maioria das nações, é uma esfera da vida, da sociedade extremamente complexa, difícil, de poderes e influências das mais absurdas e que traz aí benefícios e muito mais, na verdade, prejuízos para as nações, um campo minado. E quando a Bíblia fala sobre Satanás, irmãos, é muito interessante, porque às vezes tem gente que pensa no diabo como um ser místico, que está dentro de algumas religiões, entre aspas, aí, pessoas que invocam o nome dos demônios, mas a Bíblia coloca Satanás vestido de várias roupas diferentes. Então, Satanás, ele se veste de terno e gravata para atuar nos governos do mundo inteiro. Satanás se veste com roupas típicas para atuar no que muitos chamam de cultura de um certo povo, mas que por trás está notório as influências do diabo. Então, Satanás, ele é um ser universal, ele não está influenciando apenas nos terreiros, nas manifestações no corpo de uma pessoa. Pelo contrário, as maiores obras de Satanás têm a ver com influenciar as mentes que influenciam as nações. Por isso que hoje, quando a gente está lidando com uma situação global, que é o coronavírus, essa pandemia, e que está externando a influência de instituições abstratas, que se tornaram deuses desta geração, sabe? A nossa geração tem criado deuses, tem adorado a ciência hoje é como um deus para alguns. Alguns citam a OMS como uma verdade absoluta, e isso tem gerado os tipos de debates dos mais calorosos no mundo inteiro. E aí surgem as teorias de conspiração também, às vezes das mais estranhas. E nós ficamos no meio desse tiroteio, irmãos, às vezes, né? E aí alguns irmãos querem as nossas considerações. Quem nos conhece sabe que nós procuramos caminhar numa luz de equilíbrio, ainda que a gente se equivoque. Todos nós. Irmãos, precisamos ser humildes, no mínimo, para poder reconhecer que nós nos enganamos. E aí, citando a OMS, que é um assunto tão atual, todo mundo sabe que eles erraram lá no começo, dizendo que não era tão grave. Ou seja, o erro aconteceu em todas as esferas. A OMS, depois a própria China, depois os próprios governos da Europa, quando o presidente norte-americano proibiu voos vindo da Europa, a Europa não gostou. O presidente norte-americano Trump também falhou nas suas interpretações iniciais. E aconteceu a mesma coisa no Brasil. Né? O governo federal, os governos estaduais. Então, todos nós estamos diante de uma realidade que está sendo absorvida gradativamente, aos poucos. E a gente está procurando compreender e se mover dentro dessa realidade. E como psicólogo agora, eu quero colocar uma palavra que ainda não falei. Irmãos, nós temos vivido um tipo de luto devido à nossa quarentena. Nós temos que hoje administrar um certo luto. Não podemos ir e vir a qualquer lugar, não podemos abraçar e estar com as pessoas que a gente gostaria de estar. E aí eu não quero entrar nas teorias de conspiração, mas uma coisa nós não podemos negar. Existe uma intenção de Satanás por trás dos governos humanos. A influência que ele exerce, quando fala aí de 7 cabeças, quando fala aí dos chifres, né? Os diademas, fala de 10 chifres, 7 cabeças, e nas cabeças 7 diademas, está falando aí dessa influência sobre nações, reinos, e sobre esses órgãos globalistas que chamam para si uma autoridade
que, na verdade, tem sido muito usada pelo próprio Satanás. Por exemplo, dou de exemplo para os irmãos, como que a OMS, ela nos aconselha de maneira certamente prudente, nos aconselha a evitar os movimentos das ruas, as coisas que não são prioridades, e ao mesmo tempo, nesse documento, ela vai inserir que os atendimentos para aborto devem continuar. Irmãos, isso é uma ação de Satanás, não temos dúvida. Mas aí aqueles que já estão com uma mente influenciada por esse globalismo, e às vezes até tendências políticas, que abraçam mais algum lado, acabam recebendo de bom grado aquilo que vem de uma organização abstrata e que se opõe frontalmente à verdade das Escrituras. Então, irmãos, nós precisamos discernir nessa hora que Satanás está por trás, sim, dos interesses escusos dos governos políticos, dos governos, e não só dos governos no sentido político que a gente costuma mais falar, mas também da mídia. Há uma influência hoje, irmãos, o livro que está ali, o livro que a gente citou aqui, A Visão Profética para o Século XXI, ele vai falar sobre essa influência da mídia. Olha, o livro foi escrito no ano 2000. Ele está mostrando aqui que a mídia ela está se tornando uma força de influência maior ainda do que muitos governos. E aí, quando a gente fala da mídia, nós não estamos falando só de uma emissora, ainda que algumas emissoras explicitem mais, vão explicitando mais do que outras, essa tendência da influência de Satanás. O irmão Paulo Cassiano está colocando, né? A ideologia favorável à prática abortiva é influenciada por Satanás. Exatamente. Tudo que se opõe à verdade de Deus. Eu não posso, por uma preferência política, abraçar uma mentira de Satanás, uma inverdade. Né? Então, isso vale para qualquer tendência, apenas o exemplo aqui. Então, a influência universal aí de Satanás é algo bíblico. Ele tem um reino, ele tem súditos. Agora vamos continuar, porque depois eu vou falar mais um pouco sobre essa influência dele. Satanás, em terceiro lugar, ele é um ser destruidor. A gente não precisa nem falar muito disso, mas só para citar Apocalipse 12:3, quando fala aí de um grande dragão, né? Um grande dragão vermelho. E há muita gente que brinca com essa situação, dizendo que a pintura de Satanás da Idade Média, aquele ser estranho, assustador, que aquilo não é real, realmente não é real. Aquela figura de Satanás que você vê pintada não tem nada a ver com Satanás revelado pela Bíblia. Agora, a Bíblia, quando fala dele ser vermelho, não está aqui querendo dar para a gente uma descrição da forma dele, mas está mostrando aqui a capacidade de provocar destruição e morte. Então aqui, irmãos, a interpretação mais clara desse texto é que Satanás ele é assassino, sanguinário e cruel. Então tudo que conspira para a morte do ser humano é obra de Satanás, e isso inclui o aborto. O aborto é assassinato. Com nomes hoje que as pessoas usam, tentam usar alguns eufemismos para falar do aborto, dizendo que é o direito da mulher, que é o corpo da mulher, tudo engano. Então Satanás, quando coloca aqui que ele é um grande dragão vermelho, está falando dessa destruição que ele faz através dos assassinatos, da violência urbana, das guerras, inclusive de todo tipo de morte. Aquilo que a Bíblia fala, né, em João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, esse aspecto destruidor nós não podemos nos esquecer. Quarto lugar, Satanás também é um inimigo sedutor. Vamos falar um pouquinho sobre essa influência sedutora de Satanás? Apocalipse 12, versículo 4, diz que ele arrastou terça parte das estrelas do céu. Irmãos, para ele poder ter arrastado, seduzido esses anjos, é porque realmente há uma capacidade de seduzir muito forte em Satanás.
Ainda que nós já falamos que esses anjos que caíram com Satanás, no coração deles também já havia a semente da rebelião. Vou beber um pouquinho de água aqui. Pastora Érica acabou de chegar aqui, missionário Claudinho, glória a Deus, irmão Ribamar. Os irmãos quiserem colocar alguma pergunta, pode colocar, só não sei se eu vou responder. Mas pode colocar a pergunta para a gente depois conversar. Mas Apocalipse 12 vai deixar de maneira muito clara, olha o versículo 9, diz aí que o sedutor de todo mundo, Satanás é chamado de sedutor de todo mundo. Irmãos, imagina alguém que quer seduzir o outro, ele vai usar de engano, ele vai usar de artimanha, ele vai usar de falácias, ele vai usar de argumentos. Então a sedução é uma das armas de Satanás muito, muito fortes. Eu penso que a gente, quando pensa no sedutor, vamos tentar um exemplo bem simples. Quando um homem está apaixonado por uma mulher, mas pense naquele homem mau caráter, pense naquele homem desonesto, naquele homem com más intenções, mas ele quer conquistar uma mulher. E imagina aquela mulher sendo uma serva de Deus, uma irmã em Cristo, nossa, criada ali no Evangelho. Irmãos, como que esse homem vai tentar seduzir essa jovem? Ele não vai chegar para ela e apresentar quem ele é realmente. Ele vai se disfarçar, ele vai se travestir de cristão, de evangélico, ele vai aprender. Imagine se esse homem mau caráter, esse homem maligno, for extremamente inteligente. E imagina que esse homem ele conheça bem a história dessa mulher e a história da igreja. Irmãos, é uma bomba. Eu já vi essa cena, não nesses termos tão detalhistas que eu estou contando, mas você também já deve ter visto. Pessoas que se infiltram no meio da igreja para tentar conquistar um espaço e conquistar pessoas e seduzir. Então Satanás é esse grande sedutor. O texto diz que ele é sedutor de todo o mundo, Apocalipse 12. Às vezes a gente fica pensando nas obras do diabo de maneira muito abstrata, irmãos. Ele vai tentar nos seduzir para tudo que nos afasta da vontade de Deus, do propósito de Deus. Ele vai tentar trazer teologias sedutoras. Irmãos, ontem eu fiquei extremamente assustado de ver um indivíduo que se auto-intitula pastor, reconhecido, parece, por muita gente no Brasil, de maneira explícita, defendendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, sinceramente, apesar de toda a minha tentativa de não me expor tanto em rede social, eu penso que rede social não é um lugar para a gente ficar acusando as pessoas do corpo de Cristo, sabe, irmãos, mandando indireta. Penso que rede social deve ser um lugar para a gente praticar o que a Bíblia ensina. Tudo que a gente falar deve ser para edificação, para trazer, colaborar, cooperar. Eu penso que a gente precisa vigiar muito nisso, mas eu não me permiti ficar omisso diante dessa realidade. E usei isso no Facebook nessa semana, coloquei ali ontem, né? Eu não vou citar o nome do pastor, está lá para quem quiser ver, mas defendendo claramente que a Bíblia não é a palavra de Deus. Defendendo uma interpretação, uma hermenêutica bíblica extremamente corrompida. E sabe, irmãos, o mais me preocupa é que tem milhões de pessoas que vão achar aquilo lindo. E tem milhares que vão se dizer cristãos e vão tolerar esse discurso e vão até tentar, vão concordar com uma discussão dessa. Irmãos, Satanás vai tentar nos seduzir com teologias que nos afaste da centralidade da cruz, da centralidade de Jesus. Irmãos, o que o irmão Paulo Cassiano está pedindo, o nome está lá porque eu me esqueci, é bem respeitado por alguns aí, o pastor que citou isso, mas isso é tão claro na Bíblia, toda teologia que nos afasta da centralidade da cruz e de Cristo é do diabo.
Não foi isso que aconteceu com Pedro, quando Pedro falou para Jesus? Jesus não precisa ir para a cruz. Irmãos, cá entre nós, parece que Pedro ali estava sendo até cuidadoso com Jesus, porque Jesus estava ali dizendo, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser morto. Pedro estava dizendo, não, de maneira nenhuma isso acontecerá. Irmão, não era Pedro. Olha que coisa. E só Jesus tem esse discernimento. Se eu e você estivesse ali, irmãos, certamente a gente ia concordar com Pedro. Mas Jesus olha para Pedro e fala, arreda, Satanás. Jesus enxerga a influência espiritual por trás do que Pedro estava falando, porque estava afastando da cruz. Então, uma das obras de Satanás, irmãos, lá, o irmão Rafael colocou para a gente, pastor Vitor Azevedo. Irmãos, a gente está dando nome aqui com amor e misericórdia, que o Senhor traga arrependimento. Nós não estamos expondo aqui com ódio, com raiva. A Bíblia fala também que nós temos que reprovar o que é errado. Então, eu estou falando como exemplo aqui de engano, sedução, porque fala com uma linguagem aveludada, bonita. Então, nós vamos ter infiltração de Satanás no nosso coração. Eu falei aqui do exemplo da igreja, mas nosso coração, irmãos, nosso coração é um campo de batalha. Nós precisamos guardar o coração porque ele é sedutor. Satanás vai tentar seduzir as pessoas com interpretações erradas da Bíblia, para poder levá-las a fazer o que elas querem. Isso vai ocorrer em qualquer nível. Todo pecado, amado, é uma obra da carne. A Bíblia diz que o pecado nasce do nosso desejo maligno. Em Tiago diz isso. Mas Satanás vai tentar respaldar o nosso desejo e colocar até mesmo seduções com textos bíblicos distorcidos. Não foi isso que o diabo falou para Jesus? Está escrito. Está escrito. Jesus respondeu para ele, está escrito? Satanás falou, também está escrito. E começou a tentar usar a Bíblia para manipular. É impressionante que o diabo leva as pessoas a questionar a autoridade bíblica, mas ele mesmo sabe o poder da palavra de Deus. Porque ele tenta usar para enganar a nós. Irmãos, se ele seduziu anjos, e ele pode estar tentando seduzir a mim e a você, a nos afastar da centralidade da cruz. Teologias eu vou dar nome agora, irmão, porque nós estamos na escola bíblica. Amém? Olha, teologias dos desigrejados. Você sabe quem está fazendo festa porque a gente não está podendo sair de casa nesse momento? Os desigrejados. Eles estão comemorando. Eles estão dizendo, bem feito, agora eu quero ver. A igreja agora não pode se reunir. Essa classe chamada de hoje de desigrejados, eles são seguidores do engano de Satanás. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente boa. Irmãos, quem é enganado geralmente o é no coração, tendo algumas coisas positivas, intenções que às vezes até eles acham puras, mas é engano. Tudo que afasta a gente da centralidade de Cristo, do corpo de Cristo, do amor como vínculo da perfeição, tudo que nos afasta da centralidade da cruz e da palavra de Deus, irmãos, é sedução de Satanás. Ele é o sedutor. Em Ezequiel 28, que é um dos textos que fala muito da queda de Satanás, Ezequiel 28, versículo 15. Quem está com a gente só hoje, não tem acompanhado nossas lives, nosso tema principal é batalha espiritual dentro de Apocalipse. E hoje nós estamos falando mais das obras de Satanás. A Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso aí, irmã Simone, Satanás vai tentar respaldar os nossos desejos. Por isso a Bíblia diz que um dos juízos de Deus é nos entregar os nossos próprios desejos. Por isso a Bíblia diz que Deus falou para Caim, Caim, o seu desejo é contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Olha só que coisa. E aí, Ezequiel 28, no versículo de número 15, Ezequiel 28, 15, diz assim, você era perfeito, falando sobre Satanás, você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou.
Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso o lancei por terra e o coloquei diante dos reis, para que contemple. Irmãos, o texto de Ezequiel 28, que fala aí sobre o rei de Tiro, é um texto que fala da queda de Satanás. Na verdade, esse rei de Tiro que aparece aqui em Ezequiel 28, ele é uma tipologia de Satanás, assim como Faraó é uma tipologia de Satanás, mas esse texto é claramente sobre Satanás. Querubim da guarda, ele foi chamado assim. E diz o texto que ele era perfeito e ele foi orgulhoso, ele começou a achar que o brilho que ele tinha era inerente. Não, irmãos, todo brilho, toda sabedoria, toda beleza que possa haver em nós é reflexo da glória, da grandeza, da misericórdia de Deus na nossa vida, da graça de Deus na nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração esse tempo. Toda teologia, então, enganosa. E aí, irmãos, perceba que a sedução de Satanás vai nos apontar para o fato de que ele é sutil. Em 2 Coríntios 11:3, Paulo diz para a igreja de Corinto, 2 Coríntios 11:3, ele diz que ele se preocupava com a igreja de Corinto. Irmãos, nós nos preocupamos com irmãos nossos e nos preocupamos com a nossa própria vida para que a gente não caia na sedução. 2 Coríntios 11:3. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo aqui que uma das coisas que Satanás mais gosta é nos afastar da simplicidade e pureza de Cristo. O Evangelho é o Evangelho da simplicidade e da santidade. E ainda mais, versículo 4, se alguém vier e prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente do que já receberam, ou um evangelho diferente dos que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem? Irmãos, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós não podemos aceitar um Jesus diferente, um evangelho diferente. E às vezes nós cremos em Jesus. Paulo está falando, vocês creram. E se vier alguém para pregar um diferente do que vocês já aceitaram, vocês vão estar caindo no engano de Satanás. Um evangelho diferente do que vocês já aceitaram, e vocês começam a tolerar isso. Versículo 5, Paulo diz, eu suponho nada ser inferior a esses super apóstolos. Na nossa versão bíblica, na nova versão Almeida, chama de super apóstolos. Que interessante, hein? Está entre aspas aí. Paulo então está dizendo que ele anunciava o evangelho puro de Jesus, o evangelho da santidade, o evangelho que envolve cruz. Você pode perceber que ele fala no versículo 8 que ele não tirou nada das igrejas, ele não recebeu salário. Versículo 9, ele diz, passei por privações, não quis ser pesado a ninguém. Coisa maravilhosa, irmãos. O evangelho do Senhor Jesus. Você sabe o que Paulo diz? Olha ainda, eu queria ir para esse texto. 2 Coríntios 11, versículo número 13. Esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros, ou seja, Paulo está falando que tem gente que é ministro de Satanás, se disfarça em ministro de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, a gente se preocupa muitas vezes com as falsas religiões, mas eu penso que a nossa maior preocupação tem que ser com o falso evangelho dentro do nosso coração e das nossas igrejas. Então hoje há a igreja evangélica que respalda aborto, que respalda homossexualidade, que respalda divórcio, que respalda ganância.
que respalda não congregar. Tudo isso é ação de Satanás. E outra coisa, é importante perceber uma coisa. Como o irmão Flávio está colocando ali, né? Existem os desigrejados assumidos, que estão fora do templo, e ele coloca aqui, existem os desigrejados que estão dentro dos templos e não se submetem ao pastoreio local. Que coisa maravilhosa. O irmão Flávio colocou de uma maneira muito clara. Então há muitas pessoas que dizem, eu não concordo com essas falsas doutrinas, mas quando nós estamos sendo tentados numa área específica, a gente começa a ceder aquilo que é antibíblico, nós estamos seduzidos por Satanás. E, lógico, pela nossa carne inicialmente. E aí ele dá o exemplo, por exemplo, a pessoa que não se submete ao pastoreio local. Então há uma direção e ele diz, não, mas eu não vou fazer. Eu me guardo. Inclusive, há um engano muito grande, há pessoas que acham que não precisam de pastores. Eles usam a Bíblia, né, até dizendo, não, Jesus é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, a Bíblia coloca que Jesus é o nosso pastor, mas que Jesus nos deu pastores. E ainda tem mandamento, como se relacionar com eles. Sujeitai-vos aos vossos pastores, para que eles façam a obra com alegria e não gemendo. Então, quando você começa a se rebelar contra a liderança, se rebelar contra as direções pastorais, inclusive, né, pessoas que são hoje contra dízimo, olha que coisa séria. Pessoas que são contra dízimo, contra oferta. Irmão, quem é contra dízimo é porque não é dizimista. É porque no coração há um desejo de controlar suas finanças. Amado, devolver o dízimo, porque não é dar, né, é entregar e devolver o dízimo, é confirmar que você crê que tudo que você tem, tudo que você recebe, tudo que você faz vem das mãos do Pai, vem das mãos de Deus. Ele é quem te guarda, Ele é quem te dá. Então, devolver o dízimo é uma atitude de confiança absoluta de que nós somos do Senhor. Sonegar é sedução de Satanás. Toda desobediência à palavra de Deus. E aí, para a gente dar continuidade, eu vou andar um pouquinho mais. Página 18 da apostila de Apocalipse e Batalha Espiritual. Satanás também é chamado na Bíblia de acusador. Eu não vou falar muito, porque domingo à noite nós já falamos bastante disso. Apocalipse 12 diz aí que ele é o acusador dos irmãos. Ele nos acusa em todo tempo. E aí, irmãos, é muito importante a gente perceber como a gente tem que usar a palavra de Deus, a espada do Espírito, o escudo da fé, para anular as acusações de Satanás. Em Romanos 8:34 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 34. Na verdade, não é esse texto, por isso que eu vim conferir. Romanos 8:34 é outro texto. Fala, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Versículo 33. É Deus quem o justifica. Então Paulo está dizendo, irmãos, que nós não devemos aceitar a acusação de Satanás. Ele é acusador. E domingo à noite nós falamos da diferença entre a acusação de Satanás e a obra do convencimento que o Espírito Santo traz de pecado ao nosso coração. Então, essa mistura, a gente precisa discernir que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado para nos atrair ao arrependimento, ao perdão de Deus, à graça de Deus. A obra do Espírito Santo, irmãos, sempre vai realçar a graça. A obra de Satanás vai realçar a nossa perdição e a nossa falência espiritual. Então, há uma diferença muito grande quando o Espírito Santo me convence. Ele me atrai até a cruz, até o perdão, até o cordeiro. A obra de Satanás de acusação, ela gera em mim um sentimento de desistência, de falência da fé, de autodestruição. Então a acusação é uma autodestruição, não é arrependimento, não é graça. Então, você pode ouvir uma pregação, às vezes ele traz uma palavra dura, e alguns irmãos, eles
no meio da palavra, ao invés deles ouvirem o que o Espírito está dizendo, às vezes Satanás usa até uma palavra dura para dizer, viu, você não tem jeito, você está fora. Você nunca vai atingir esse padrão. Irmãos, nós, enquanto na terra, nós não vamos atingir um padrão. Nós vamos prosseguir para o alvo. Nós vamos permitir que aquele que começou a boa obra complete diariamente. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus. E você quer fazer um teste muito bom, irmãos? Olhe para você mesmo. Nós revelamos de Jesus o quanto nós o conhecemos. O quanto você tem na sua vida que precisa ser transformado, moldado. Nós temos muito. Mas a diferença é que nós decidimos permanecer em Cristo. Com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, sem desistir dele. Mas reconhecendo as nossas fraquezas, confessando e lutando contra ela. É como a Bíblia fala de estar sempre nos despindo, despojando do velho homem e nos revestindo do novo. Então, nós estamos constantemente dando passos em direção ao alvo que é Cristo. Agora, Satanás, ele é acusador e ele acusa o tempo todo. Ele vai tentar te acusar. Às vezes ele vai usar uma palavra, até pregação. Quantas vezes a gente está ouvindo uma mensagem e a gente tem a sensação, aquilo ali foi dito para mim. Aí você pode dizer, não, mas aquilo eu tenho certeza. Pode acontecer, irmãos. Às vezes na nossa limitação e às vezes até engano do nosso coração pregando, a gente pode ser tentado a falar algo que vai ser específico para alguém. Mas eu te digo, e eu conheço tantos pastores, na nossa congregação nós temos tantos pastores, o que mais acontece é quando a gente ouve uma palavra que nos confronta, o que mais acontece é que o nosso orgulho prefere dizer que foi uma acusação do pregador do que uma permissão ou uma provisão de Deus para nos transformar. E eu sou daquele que, quando eu vou num culto e também como todos os irmãos, percebo que aquela palavra possa ter sido uma indireta, eu prefiro pegar aquela palavra e avaliar se ela pode ser útil para mim. Porque às vezes até mesmo numa indireta equivocada, enganosa e que, faltando com a ética de um pastor, de um pregador, eu posso ser beneficiado tirando algo de bom daquela palavra. Agora, se eu ficar o tempo todo achando que tudo é acusação, é contra mim, eu posso estar perdendo a oportunidade de ouvir o Senhor. A voz de Satanás como acusador é para nos destruir. E nós só vamos ser destruídos pela acusação do diabo se permitirmos, se abraçarmos a seta dele. A gente costuma brincar na igreja dizendo que tem gente que é goleiro de seta. A seta não é para ele, mas ele vai atrás, ele procura, ele vasculha o Facebook, o Instagram de outra pessoa e lê algo e diz, aquilo foi para mim. Irmão, guardemos o nosso coração de toda acusação do diabo. E mesmo se aquilo foi, se é acusação, então, você tem o escudo da fé, você tem o sangue de Jesus e você tem o amor de Deus para liberar sobre os seus acusadores humanos. Porque homens nós amamos, perdoamos. Satanás nós resistimos. Nós ordenamos que ele bata em retirada. Nós permanecemos firmes, inabaláveis, até que ele saia do nosso caminho. Porque há momentos que a gente tem que resistir. Em sexto lugar, para a gente continuar aí, Satanás também é o opositor. A palavra Satanás significa opositor, adversário. Eu vou ter que correr, irmãos, eu quero terminar 10h30, mais 10 minutos só, porque já está na hora da gente concluir. O que a Bíblia fala em Zacarias 3:1 é muito importante. Zacarias 3:1 fala de um sumo sacerdote. Zacarias aí antes de Malaquias, né? O sumo sacerdote Josué, um homem que ele servia ao Senhor, era um homem de Deus. Mas Zacarias capítulo 3 diz que Satanás se colocou ali para lhe opor. Então, o acusando, se opondo. Versículo 1 de Zacarias 3 diz que Zacarias viu isso. Satanás estava à direita de Josué, o sumo sacerdote, para o acusar. E o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás, porque eu escolhi Jerusalém, e este é um toco de lenha tirado do fogo. E a Bíblia diz que Deus trouxe roupas
novas para vestir o sumo sacerdote e tirou as roupas sujas que ele estava usando. Irmão, se você está me ouvindo agora, de alguma forma sua roupa espiritual está suja pelo pecado, pela iniquidade, pelas influências deste mundo, porque todos nós somos poluídos por uma poeira espiritual todos os dias, mesmo em casa. Sabe, irmão, o pecado, ele corre muito mais rápido, ele destrói muito mais vidas e ele se propaga com uma velocidade muito maior do que qualquer vírus. Seja vírus biológico ou produzido em laboratório ou por alimentação. Irmãos, há uma poeira espiritual que cai sobre nós todos os dias, de apostasia, de apatia espiritual, sabe? As coisas do mundo nos atraem com muita facilidade. São os entretenimentos, a televisão, nosso coração. Então nós precisamos vigiar sempre. Satanás, ele é opositor, ele é adversário. Nós precisamos nos revestir do sangue de Jesus todos os dias. Mas as duas últimas características de Satanás: ele é cheio de cólera, ou seja, ele está cheio de ódio, versículo 12 de Apocalipse 12. E o último aspecto, que eu preciso terminar falando dele, Satanás, ele é limitado. Porque, irmãos, o grande problema quando a gente começa a falar sobre as obras do diabo, é como a gente começa a achar que o diabo está em todo canto, todo lugar, ao mesmo tempo. Satanás não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. Ele é limitado. E a gente vê isso em Apocalipse 12. Porque a gente percebe em Apocalipse 12 que toda a investida de Satanás foi frustrada. Ele foi derrotado no céu, ele foi derrotado no nascimento de Jesus, ele é derrotado pela igreja em todo o tempo. Apocalipse 12 vai mostrar Satanás um ser perigoso, universal, destruidor, acusador, mas ele é limitado e ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Versículo 7, Apocalipse 12, diz aí que ele foi... os anjos lutaram e ele foi vencido. Então, Satanás foi derrotado pelos anjos. No versículo 9, fala que ele foi atirado para a terra, ele foi derrotado, então expulso dos céus. Versículo 12 diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta, ou seja, ele será destruído de maneira plena na vinda do nosso Senhor Jesus. E o versículo 11 diz que nós o vencemos. Ou seja, os que estão debaixo do sangue, da palavra e do testemunho de Jesus, vencem Satanás. Então ele é limitado em espaço, no tempo, no poder. Ele sabe que está derrotado. Mas ele engana para que o homem não saiba. Então Satanás, ele sabe que o fim dele está próximo, ele sabe que falta pouco tempo. Ele é um ser que já está com os dias contados. Mas ele vai tentar nos enganar para que a gente não saiba, porque a gente acha que ele está governando tudo, ele está por trás de tudo. Não, certamente os governos humanos, a mídia, tem influência de Satanás, sim, mas perceba que a influência dele está na intenção de semear no nosso coração as sementes que resistam à verdade de Deus. Uma das maiores armas dele é a mentira, o engano. E uma das maiores armas nossas. A verdade não é uma doutrina, a verdade não é uma frase. O presidente Bolsonaro, ele costuma muito usar, né, João 8, dizendo, né, conhecereis a verdade vos libertará. E ele fala isso para falar sobre uma tentativa de dizer que ele quer ser transparente, que ele quer expor as verdades. Irmãos, esse texto não fala disso. Quando a Bíblia fala conhecereis a verdade vos libertará, está falando de Jesus, da pessoa de Jesus, do caráter de Jesus, da divindade de Jesus, da obra de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Então Satanás, ele é limitado. Então aqui, para a gente concluir, vamos exemplificar com o texto da Páscoa. Faraó fez grandes estragos para Israel, não fez? Faraó escravizou a nação, matou muitos bebês, os meninos eram
incentivado ali para matar os meninos que nasciam aí no início do livro de Êxodo. Satanás, ele sobrecarregou o povo de Israel no Egito. Ele achava, né, o faraó, que ele tinha todo aquele controle, todo aquele poder. Irmãos, Deus poderia ter tirado Israel do Egito em um só dia? O que os irmãos acham? Estamos já partindo para a conclusão, mas eu quero perguntar aí para os irmãos, né? Será que Deus poderia ter libertado Israel do Egito em um só dia? Ninguém respondeu ainda, né? Alguém respondeu aí no Instagram? Não dá para ouvir todas as respostas aqui também, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não, aqui eu não consigo subir. Mas eu penso que a maioria vai responder que sim, né? Irmão Marinalva já falou sim. Outros irmãos aí, né? Fernando também no YouTube, no Instagram. Irmão Fernando também, Fernando no Instagram. Deus tem todo o poder, irmãos. Irmão José, claro que sim, Deus tem todo o poder. Por que Deus não tirou Israel em um só dia? Há muitas razões, eu não vou fazer muitas possibilidades, colocar muitas possibilidades, mas primeiro Deus estava querendo ensinar o povo de Israel nesse processo. Isso serve para você e para mim nessa noite, ou melhor, nessa manhã, né? Nós estamos aqui de manhã. Deus quer nos ensinar no processo. O processo de Deus não é uma demora, o processo de Deus é um propósito. O processo de Deus não é uma demora, o processo de Deus é um trabalho pedagógico, um trabalho terapêutico. Deus estava moldando o coração de Israel. Deus estava sendo glorificado, ele mesmo diz isso, que ele ali no Egito, cada praga era um juízo sobre o Egito, sobre os deuses do Egito. Perceba que no início de Êxodo, Faraó estava querendo matar os meninos de Israel. E quando o juízo maior vem, ali na praga dos primogênitos, era o Egito que estava chorando a morte dos seus primogênitos. Então Deus estava trabalhando. Inclusive, irmão, Deus poderia ter levado Israel mais rápido para a terra prometida. Mas lá em Êxodo diz que Deus levou pelo caminho mais longo. Porque se Israel fosse pelo caminho mais curto dos filisteus, eles veriam a guerra e voltariam. Olha que coisa. Você acha que o nível de guerra espiritual que você está passando hoje é muito alto? Pode ter certeza que é no nível que Deus sabe que você tem condição de vencer. Deus não permite uma batalha, uma luta além das nossas forças. É princípio bíblico. Jéssica está falando de princípio. Então Deus estava querendo ensinar a nação de Israel, formar uma mentalidade de nação, de povo sacerdotal. Deus estava querendo se revelar. Então cada resistência do diabo é uma oportunidade de termos uma nova revelação do caráter de Deus, da grandeza de Deus, dos atributos de Deus e dos feitos de Deus. Então, cada nível de guerra é uma oportunidade de conhecermos mais o Senhor, os seus decretos, a sua grandeza. E aí vem a Páscoa. Por que os hebreus foram protegidos, suas casas, naquele momento? Porque o cordeiro tinha sido morto. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Hoje à noite nós vamos concluir a palavra sobre Páscoa. Mas é maravilhoso saber que nós hoje, olha, no tempo do Êxodo, era uma Páscoa simbólica. E a Páscoa simbólica protegeu da mortandade. Hoje nós temos a Páscoa literal, a Páscoa real. Espiritualmente nós temos o Cordeiro em nossa vida, em nossa casa,
Nós nos alimentamos de Jesus, da sua palavra. Nós nos alimentamos, nós estamos debaixo da cobertura do seu sangue, através da fé, do seu sacrifício substitutivo por nós, o seu sacrifício expiatório, né, por nós. Então, irmãos, estudando hoje sobre Satanás e batalha espiritual, nós precisamos terminar falando que nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Mas nós precisamos discernir que Apocalipse não vai minimizar a ação de Satanás e nem vai exagerar. Bíblia toda e Apocalipse de maneira muito clara vai nos mostrar um inimigo real, um inimigo destruidor, um inimigo sedutor, acusador, mas Apocalipse, sobretudo e em todo o tempo, vai nos mostrar que o nosso Senhor Jesus reina. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele já tirou o escrito de dívida que era contra nós e anulou na cruz do Calvário. A nota promissória foi rasgada e eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E olhando para Apocalipse 12, eu já fechei a Bíblia para dar a sensação que já está terminando. Eu sei que tem bastante irmãos ainda aí com a gente, mas a gente tem um horário que a gente tenta se manter. A intervenção de Deus na batalha em Apocalipse, ela é gloriosa, soberana. Apocalipse 12 nos mostra a ação protetora de Deus o tempo todo, protegendo a mulher, que simboliza a igreja, protegendo o seu filho quando nasce. Apocalipse 12 mostra a ação de Deus através dos anjos. Os anjos trabalham, batalham por nós. Irmãos, existem anjos de Deus guardando a nossa vida. Ah, pastor, então, se os anjos estão aqui, eu não vou ficar doente, então eu posso fazer qualquer coisa. Não, irmãos. Os anjos de Deus, eles trabalham em favor daqueles que temem ao Senhor, dos que herdam a salvação. Mas o Senhor nos ensina a ser prudente, nos mover com prudência. Deus falou, olha, o sangue do Cordeiro vai livrar vocês da morte na noite da Páscoa. Mas fiquem em casa. Então, nesse tempo, nosso conselho tem sido não alinhado à OMS em si, mas a um conselho hoje mundial que a batalha contra este vírus, já nesse nível que estamos, exige uma prudência. Agora, não exige de nós medo, pânico, ansiedades, transtornos. Irmãos, mergulhe no descanso em Cristo. Jesus é o nosso descanso, é o nosso sabático. E Deus parou a terra para a gente poder parar diante dele e adorá-lo, se arrepender e se preparar ainda mais para a volta do Senhor Jesus. Por isso Deus permitiu tudo isso. Mas o Senhor é vencedor. Nós temos a proteção de Deus, a proteção dos anjos, nós temos as armas que ele nos deu, Apocalipse 12 fala, a palavra, o sangue de Jesus. E aí, semana que vem, irmãos, eu ia concluir hoje, mas vai ter que ter semana que vem. Semana que vem nós vamos falar do anticristo e nós vamos falar da Babilônia. Vamos tentar falar dos dois. O assunto acaba rendendo muito, né? É o finalzinho da apostila, página 19 em diante. O anticristo e depois vou tentar falar da grande Babilônia. Tentar falar desses dois em um só dia. Talvez. Se não der, a gente usa 2 domingos para frente. Até quando o Senhor permitir, nós estamos firmes. Amém, irmãos? Antes de orar, eu gostaria de cantar ainda também, né? Mas eu quero dar últimos avisos. Hoje à noite nós temos a nossa ceia de Páscoa. Hoje à noite. Semana passada nós ceamos. Hoje a gente quer que você separe o seu pão, o seu suco de uva. Semana passada uma das irmãs falou comigo que ficou preocupada, não achava suco de uva, depois descobriu que tinha em casa um suco desses de pozinho, né? Um tangue desses de uva e usou, glória a Deus. Glória a Deus. É simbólico, irmãos, né? Se você não tem, às vezes você compra uva, né? Às vezes você tem uva em casa, faz um suco natural aí, um pouquinho, é simbólico. Mas faça nessa noite de domingo. Domingo, para nós que somos do Senhor Jesus, que cremos no Evangelho de Jesus, domingo é o dia da ressurreição. Não só hoje. Todo domingo a gente celebra que Ele ressuscitou. Ele vive.
Ele está conosco todos os dias. Então, irmãos, nós amanhã, ou melhor, hoje nós teremos a ceia à noite, 19h30, começamos o culto. Louve ao Senhor, separe o tempo, né? Eu sei que a gente sente muita falta de estar junto, né? E há muitos lutos que nós estamos tendo que passar. E uma coisa interessante é que a gente tem muita roupa que a gente não está nem usando, né? Roupa de sair, se arrumar, né? Mas você podia hoje à noite se vestir como se você realmente estivesse indo adorar o Senhor. Não com todos os detalhes que a gente às vezes coloca, mas você pudesse participar hoje à noite realmente com o coração envolvido com a palavra e com a comunhão dos santos. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Todo poder está nas mãos do Senhor. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou, manifestado em carne, manifestado em carne, justificado em espírito, visto todos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O nome dele é Jesus, aleluia, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus. Vamos orar. Nós vamos orar também pelas ofertas e dízimos que foram entregues nesses últimos 4, 5 dias. Os irmãos têm vindo até a igreja, passam lá pela manhã. Nós estamos todos os dias lá de 7 às 8 orando. Ah, pastor, então pode ir. Irmãos, nós não estamos convocando e convidando, porque a orientação agora é que as igrejas não estejam abertas. Então a igreja não está aberta. A gente encosta a porta e a gente se reúne 3 e 4, ou no máximo 5 pessoas afastados uns dos outros, para a gente estar orando como um lugar onde a gente precisa ver algumas coisas, receber alimentos, administrar ali o que está chegando. Mas nós estamos ali todo dia de 7 às 8 da manhã, sábado e domingo de 8 às 9. Hoje nós já tivemos lá, irmão, chegou tanto alimento hoje.
tão precioso. Pessoas estão sendo socorridas, ajudadas. Há irmãos, às vezes, que não é que está faltando tudo, mas eles estão muito apertados, perderam o emprego. Então acaba uma ajuda extra, alivia. E nós estamos aliviando, buscando aliviar as cargas uns dos outros. Se você quiser, então, levar alimento para a igreja, de 7 às 8 da manhã nós estamos lá. A gente fica lá até 8h30, 9. Ou então pode passar aqui em casa, que é bem pertinho da igreja, para poder deixar. E nós estamos encaminhando a muitos irmãos. Que a gente quer agradecer a Deus. Precisando também, né? E quem estiver precisando no nosso meio, está nos ouvindo aí, mande uma mensagem para a gente. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Quando a Bíblia diz que nós precisamos ajudar uns aos outros, é porque nós também vamos precisar de ajuda em algum momento. Então você pode entrar em contato, mande a sua mensagem e nós vamos estar nesse momento caminhando a você. A gente é preservado muito, tanto quem dá como quem recebe tem sido preservado. Ninguém sabe, a gente procura fazer com o máximo de discrição, mas eu estou muito feliz de ver. Eu disse ontem para o pastor Alexandre que estou me sentindo igual a Moisés lá no deserto, quando o povo começou a trazer muito e a gente falava assim, não, calma, não precisa trazer tanto. Porque todos os dias, irmãos, tem cestas básicas chegando, alimento. Hoje doaram outros tipos de alimentos, assim, carne, pessoas doando ovos, pessoas doando verduras. Muito precioso ver isso, né? Alguns irmãos têm fruta em casa e têm colhido as frutas e deixado na igreja, porque nesse momento nós vamos ajudando uns aos outros até nisso. Eu quero agradecer aos irmãos que enviaram um abacate para mim, para a gente também aqui em casa. É tão bom, irmãos. E eu quero lembrar os irmãos, eu não posso deixar de falar isso, mas irmãos, nós não sabemos até quando vai durar esse tempo de quarentena. E há muitos movimentos no Brasil, alguns que querem prolongar até a gente não sabe quando, e outros que querem sair o mais rápido possível. Nós precisamos ser prudentes em tudo que a gente faz. Sobretudo, irmãos, primeiro lugar, busque ouvir o que Deus está querendo falar nessa hora, com você, com a igreja. Ou seja, Deus está nos levando ao arrependimento, quebrantamento e ao fortalecimento da família. A obra de Deus nessa hora tem sido muito clara. Levar todos nós ao arrependimento mais profundo, quebrantamento e a renovação da família. Agora, irmãos, sobre a questão literal do problema, do voltar ou não, nós precisamos ter prudência nessa hora, porque nós vamos precisar ouvir o governo, sim. O governo, ele foi colocado para ter ordem. E quando a Bíblia fala sobre governos, fala sobre uma relação de respeito. Nós podemos e devemos, em muitos momentos, discordar do governo. E hoje no Brasil nós estamos tendo um problema grave, porque há uma direção do governo federal, há uma do governo estadual e uma do municipal. Os governantes do Estado estão dizendo que não precisam obedecer ao presidente. E se eles não precisam obedecer ao presidente, por que o prefeito tem que obedecer ao governador? E se ninguém obedece a ninguém, por que nós temos que obedecer? Então, irmãos, é uma questão de autoridade. Nós estamos pecando em todos os níveis. Isso mostra realmente o sistema do Brasil, como que o Brasil tem se tornado em uma anomia, né? Uma anarquia, um ou outro, ausência de leis ou rebelião contra leis. E aí a gente precisa ter prudência. Peça a Deus sabedoria nessa hora para nós como igreja. Há igrejas que estão abrindo. E há irmãos que estão indo. Porque dizem, não, eu creio que isso não tem nada a ver, eu vou. Primeiro, irmão, você tem que ter aliança com a igreja que você pertence. Tá? Há vários irmãos aqui de outras igrejas. Siga, ouça o seu pastor, a sua congregação local. Mas nós cremos que realmente a questão é séria. O mundo não estaria tão abalado e tão apreensivo se não fosse algo sério. Há pessoas que querem manipular, sim, para os seus próprios interesses. Isso sempre vai ter. Tanto querendo que as coisas se prolonguem ou sendo indiferentes. Mas a igreja precisa ter um discernimento espiritual, maturidade, prudência. Nas conversas, nossa oração. Ouça o Senhor e espere. Vamos aguardar. Cada semana eu penso que nós vamos ter mudanças. Agora, não tenha medo. Irmãos, qual é o maior medo das pessoas hoje?
a contrair a doença e morrer. Nós não temos esse medo. Nós não temos. Nós estamos em Cristo. A nossa prudência de não ficar saindo é de não ser, primeiro, mau exemplo, segundo, de não expor outras pessoas e também de não estar sendo imprudente para nós mesmos. O fato de não termos medo, nós não vamos nos expor sem necessidade. Mas não tenha medo. Não fique com esse excesso de preocupação que está se transformando num tipo de fobia, num pânico. Seja alguém livre para adorar, para amar. Se precisar ir na rua, vá com prudência. Se quiser usar sua máscara, use. É importante, a máscara tem sido instruída em alguns lugares. Então, vamos seguir o que a gente puder. Mas, sobretudo, primazia de Jesus na sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, pela palavra que compartilhamos, que esse alimento nos torne cada dia mais semelhantes a Jesus. Senhor, eu oro por discernimento espiritual. Nesse tempo que vivemos, Pai, próximos ao dia do Senhor, a vinda do Senhor, nós oramos para que aumente sobre nós o discernimento, Pai. Sobretudo o discernimento da Tua voz, o discernimento do Teu plano, o discernimento da obra do arrependimento e quebrantamento que o Senhor quer gerar em nós todos os dias. O discernimento de corpo de Cristo, o discernimento dos tempos, o discernimento das estações. Precisamos discernir essa estação, Deus, espiritual, como uma estação de preparação da noiva, mais ainda do que nos tempos anteriores, para a vinda do Senhor. E nos dê também discernimento das obras malignas, das seduções do inimigo, dos enganos do inimigo, da acusação que nos paralisa. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Paz.